Capítulo 18. Um Jesus falsificado. Você deve estar pensando, um Jesus falsificado? Como assim? Esse capítulo contém um elemento chave sutil que atrai os crentes à idolatria. Cobrir esse aspecto nos ajudará a desvendar o mistério do motivo de tantas pessoas do cristianismo moderno caírem facilmente como presas da criptonita espiritual que rouba a nossa força como igreja e indivíduos. Para junto de mim. Como mencionei antes, a saída de Israel do Egito simboliza a nossa salvação, a nossa saída do mundo. Moisés liderou os israelitas ao Sinai, onde ele encontrou Deus na sarça ardente. Moisés queria que o povo vivenciasse um encontro parecido. Por que ele iria querer levá-los imediatamente à terra prometida antes de apresentá-los àquele que prometeu? Quando chegaram ao Sinai, lemos: Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Êxodo 19, versículos 3 e 4. Veja essas palavras: trazidas para mim. Essa declaração resume a motivação divina por trás de sermos salvos do mundo. Deus trouxe você para Ele mesmo. Ele deseja você, anseia pela sua amizade e quer ter um relacionamento de pai e filho. Você consegue imaginar como animado Deus estava para conhecer aquele povo que havia ficado cativo por centenas de anos? Lembro-me de quando Lisa estava grávida de cada um dos nossos 4 filhos. Mal podia esperar para que eles nascessem. Eu havia esperado por longos 9 meses. Queria segurá-los nos meus braços, vê-los crescer, ouvir a voz deles, conhecer a personalidade deles e desenvolver um relacionamento de pai e filho com cada um. Em resumo, eu ansiava por eles. Essa era a atitude de Deus, exceto que ele havia esperado muito mais que 9 meses. O povo precisava fazer certas preparações para um encontro de sucesso. O Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Êxodo 19, versículos 10 e 11. O Senhor estava dizendo ao seu povo: Eu anseio por vocês, mas para que tenhamos um encontro genuíno, vocês têm que lavar a sujeira do Egito da sua roupa. Eu sou o seu pai, mas também sou um Deus santo, e não terei um relacionamento superficial com vocês. É impossível ter um relacionamento profundo e significativo com alguém egoísta. Deus entregou-se totalmente a nós. Ele não aceita que façamos o que o mundo faz, ou seja, usar aqueles com que temos relacionamento para satisfazer os nossos próprios desejos ou ego. No Sinai, 2 dias passaram e no terceiro o Senhor desceu para se apresentar. Quando fez isso, o povo recuou e tremeu de medo. Eles disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Êxodo 20, versículo 19. Moisés ficou perturbado. Como poderiam se afastar daquele que os havia salvado e resgatado da escravidão? Como não queriam ouvir a voz do Criador? Você consegue imaginar o desapontamento de Deus? Ele havia ansiado por aquele momento. Ansiava conhecê-los da forma como estava conhecendo Moisés, mas eles rejeitaram sua presença. Não consigo imaginar como eu me sentiria se um dos meus filhos me dissesse: Pai, eu simplesmente não quero mais que você fale diretamente comigo. Quero ouvir as suas mensagens através de um dos meus irmãos. Que devastador! Um sacerdócio estabelecido. Deus determinou que um sacerdócio teria que ser estabelecido, já que o povo não queria uma interação direta com ele. Um sacerdote é alguém que leva a mensagem do povo a Deus. Os judeus já tinham um profeta, Moisés, que transmitia a mensagem de Deus ao povo. No entanto, Deus teria que estabelecer um sacerdócio para manter uma semelhança de comunhão contínua com o povo. Deus então disse: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Êxodo 19, 24. Arão se tornaria seu primeiro sacerdote, mas esse não era o plano original de Deus. Inicialmente, ele queria que todos fossem sacerdotes. Quando chegaram ao Sinai pela primeira vez, ele disse: Vocês serão para mim um reino de sacerdotes
e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19:6. Ele queria que todos em Israel tivessem a capacidade de comunicar-se com Deus. O Senhor instruiu Moisés a trazer Arão ao topo do monte com ele. Entretanto, não há registro de Arão ter conseguido chegar ao topo. Por alguma razão, ele acaba ficando lá embaixo no acampamento com o povo, enquanto Moisés passava 40 dias e 40 noites no cume do monte. Por que Arão não foi? Será que encontrou mais conforto na presença do povo do que na presença de Deus? Será que estava com mais medo de ficar sozinho com Deus? Não sabemos a resposta, mas sabemos de fato que Arão estava prestes a fazer algo espantoso, uma falsificação de Yahvé. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Êxodo 32:1. O que está acontecendo? Primeiro, o povo tinha desejos que queriam ver realizados e precisavam de um homem de Deus para acomodá-los. Segundo, Arão tinha um dom de liderança em sua vida, e esse dom atraía as pessoas. Esse é um ponto importante, pois as pessoas são atraídas por um líder forte, esteja o líder obedecendo a Deus ou não. Só porque um líder atrai um número significativo de seguidores, não significa necessariamente que ele está em sintonia com Deus. Veja o que o povo disse a Arão: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32:1. A primeira coisa que notamos é que o povo não diz, pois a Deus não sabemos o que lhe aconteceu. Esse é um ponto importante que discutiremos brevemente. Em segundo lugar, note que eles dizem, faça para nós deuses. A palavra hebraica para deuses é Elohim. Essa palavra é encontrada pouco mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento. Mais de 2.250 vezes, essa palavra se refere ao Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, aparece 32 vezes no primeiro capítulo de Gênesis. O primeiro versículo da Bíblia diz, no início, Elohim criou os céus e a terra. Outro exemplo seria Deuteronômio 13:4. Sigam somente o Senhor, Yahvé, o seu Deus, Elohim, e temam a ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a ele. Podemos ver que este versículo apresenta o nome do Senhor, Yahvé, e em seguida refere-se a ele como nosso Elohim. Ele é Deus, a autoridade absoluta e a única fonte. Entretanto, pouco mais de 250 vezes no Antigo Testamento, o Elohim é usado para descrever um falso Deus, como Dagon, 1 Samuel 5:7, ou Baal, 1 Reis 15:21. Então, temos sempre que ler essa palavra no contexto, a fim de saber de quem estamos falando. Arão responde ao pedido do povo pedindo o ouro de seus brincos. Ele derrete o ouro e depois cria o infeliz bezerro. Quando terminou, o povo disse, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Êxodo 32:4. A palavra hebraica para Deus é mais uma vez Elohim. Porém, estamos começando a ter uma ideia de quem está sendo mencionado aqui através das palavras deles, que os tirou da terra do Egito. Eles sabiam quem os havia libertado. Não eram bobos. No entanto, a nossa ideia está confirmada no próximo versículo. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Êxodo 32:5. A palavra Senhor nesse versículo é Yahvé. A CWSB, Dicionário de Língua Hebraica, declara, a palavra refere-se ao nome próprio do Deus de Israel, particularmente ao nome pelo qual ele se revelou a Moisés. Êxodo 6:2 e 3. Tradicionalmente, o nome divino não tem sido pronunciado, principalmente por respeito à sua santidade. Até a Renascença, era escrito sem as vogais no texto hebraico do Antigo Testamento, sendo reconhecido como YHWH. Essa palavra, exceto nessa referência, nunca é usada para se referir ou dar nome a um falso Deus na Bíblia inteira. Não tem como não entender o que está acontecendo aqui. Quase que inacreditável, Arão e o povo olham bem para o bezerro e o chamam de Yahvé. Não chamam o bezerro de Baal, Dagon, Azerá, Ra, Neftis, nem qualquer outro nome de deuses egípcios. Eles não dizem, vejam Ra, que nos tirou do Egito. Não se esqueça de que eles haviam dito,
Não sabemos o que aconteceu com Moisés. Não haviam dito, não sabemos o que aconteceu com Deus. Não estavam negando a existência de Yahvé, nem o envolvimento dele em suas vidas. Ainda reconheciam que foi Jeová, ou Yahvé, que o salvou, libertou, curou e proveu para eles. Eles simplesmente mudaram sua verdadeira imagem para uma figura administrável de Yahvé que lhes daria tudo o que queriam. Veja um exemplo contemporâneo disso. Lisa e eu viajamos extensivamente e temos uma equipe excelente no nosso ministério Messaging International. Então, o que irei escrever agora é estritamente hipotético, pois os membros da nossa equipe nunca fariam isso. Como líderes, há vários princípios operacionais e culturais que Lisa e eu constantemente enfatizamos porque são importantes para nós. Alguns deles são: pedimos à nossa equipe 9 horas de produtividade em 8 horas. Queremos um ambiente de trabalho divertido, que façam tudo com excelência e amor. Sirvam a qualquer pessoa, parceiro ou líder que faça contato conosco, atinjam determinadas cotas diárias e semanais, e a lista continua. O nosso executivo-chefe de operações, a quem darei o nome fictício de Tim, é responsável por certificar-se de que os padrões culturais e operacionais que eu pedi sejam mantidos. Vamos supor que Lisa e eu estejamos na estrada e, além disso, o nosso executivo-chefe de operações esteja fora. O primeiro no comando seria o nosso diretor financeiro, Jordan, nome fictício também. Assim que Tim vai embora, Jordan fala para a equipe: Ei pessoal, o John e a Lisa querem que tenhamos um ambiente divertido. Vamos contratar um DJ e colocar uma pista de dança com luzes e fumaça e vamos fazer uma festa durante os próximos dias. Durante o tempo inteiro que a festa está acontecendo, a equipe confessa que estão fazendo exatamente o que lhes foi pedido. Eles repetidamente nos reconhecem dizendo: esse é o desejo de John e de Lisa. Eles querem que tenhamos um ambiente divertido. Daí, um dos membros da equipe grita: Gente, estou com o John ao telefone. Estou contando sobre a nossa festa. Ele está tão feliz com a gente. É claro que isso seria uma mentira, pois se eu estivesse no telefone e soubesse do que estava acontecendo, ficaria muito irado com a minha equipe. Agora vamos supor que o nosso executivo de operações volta para o escritório antes de mim e de Lisa. Ele também fica muito chateado. Ele desligaria a música, devolveria as luzes e a máquina de fumaça e daria uma bronca na equipe. Não é isso que o John e a Lisa desejam, ele diria. Vocês não os estão representando. E depois demitiria os cabeças que criaram aquela cultura contrária. Agora veja o comportamento de Israel após terem criado o Yahvé palpável. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Êxodo 32:6. Esse era o dia da celebração a Yahvé. Os líderes e as pessoas traziam ofertas a ele e depois caíam na farra. Todos haviam se convencido de que estavam fazendo o que Yahvé deles achava bom e se agradava. Acreditavam que ele não via nenhum problema em sua glutonaria, festanças e orgia, que provavelmente incluía imoralidade sexual. Eles consideraram um comportamento aceitável a Deus, Yahvé, que na verdade não o agradava de jeito nenhum. Haviam acabado de entrar na forma mais enganosa de idolatria. Haviam criado um Yahvé falsificado, diferente de quem ele realmente é. Isso então lhes deu permissão para viver da forma como quisessem e fazê-lo com a aprovação dele. Isso não é fundamentalmente diferente das nações pagãs que se recusam a adorar, obedecer a Deus. Mais uma vez, Paulo diz: seus pensamentos se tornaram tolos. Romanos 1:21. A única diferença é que as nações pagãs chamavam seus deuses de Dagon, Baal, Sópdo, entre outros, enquanto Israel chamava sua divindade de Yahvé. Deus então diz ao chefe executivo, Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Êxodo 32, versículos 7 e 8. Moisés retornou, e havia prestação de contas a ser feita. Primeiro por Arão, que foi deixado no comando, depois os líderes e por fim o povo. Lemos que Moisés
viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Êxodo 32, 25 e 26. Eles, assim como nós, não estão do lado do Senhor simplesmente por professar seu nome ou cantar louvores a ele. Escolhemos o lado dele ao escolher viver de acordo com o que ele declara. Isso nos traz algumas perguntas muito importantes. Nos tempos atuais, será que criamos um Jesus que nos dá tudo que as nossas paixões enganosas desejam? Será que reconhecemos que ele derramou seu amor por nós, nos salvou e nos libertou do mundo? Será que estamos cantando louvores para e sobre ele que dizem que o céu está disponível para nós? Mas na verdade, o nosso Jesus não é o verdadeiro Jesus assentado à direita de Deus? Será que criamos um Jesus falsificado? Será que há muitas pessoas enganadas na igreja, assim como aqueles israelitas que saíram do Egito? E uma pergunta extra: quem são os chefes executivos que, como Moisés, irão descer do monte para confrontar os enganados com o coração cheio de fogo e amor? Se eles não se levantarem, o nosso engano irá somente ficar mais forte. E a Kryptonita continuará a explorar a nossa fraqueza, chegando até o ponto da morte. Entrem em ação. No mundo ocidental, é fácil dizer que cremos em Jesus. No entanto, a maior parte do Ocidente está fatigada do cristianismo porque há pouca diferença entre cristãos e o mundo. Os cristãos proclamam o nome de Jesus e dizem que honram a Deus enquanto vivem uma vida pecaminosa que ele claramente desaprova. Assim como Moisés declarou quando chamou Israel para prestar contas: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. É tempo de verdadeiros cristãos se levantarem e chamarem seus irmãos e irmãs à verdade. Seguir a Jesus custa tudo. As nossas vidas não são nossas. A nossa vontade está submetida a Deus. Ou então ele não é verdadeiramente o nosso Senhor. A nossa fé está nele, sabendo que ele proverá tudo o que precisamos. Esse é o chamado do cristianismo. Sim, venha ser salvo, mas você tem que morrer para o seu antigo eu e se tornar alguém novo. Reflita no verdadeiro chamado do cristianismo. Escreva os seus próprios pensamentos sobre como isso é igual ou diferente ao que você foi ensinado. Então encontre alguém na sua família ou igreja para conversar sobre isso. Entregue essa verdade a eles.